Estamos iniciando mais um podcast Direito Hoje. E a autoridade que eu estou falando aqui é daquelas que resgata qualquer dinheiro que está no banco perdido. Sim, eu estou falando de um baiano, mas que tem um coração piauiense. Ele veio para cá apenas para passear, gente, a convite do tio. Mas aí acabou se apaixonando por uma piauiense e fez família. E hoje é um dos advogados mais bem-sucedidos na área empresarial. Eu estou falando do Dr. Ricardo Hilton. E a gente vai bater um papo com esse advogado que vai nos dar, assim, orientações indispensáveis, principalmente para aquelas empresas que fez contrato bancário e que muitas vezes, ao longo dos pagamentos, tiveram dificuldades de adimplir essas prestações e ele, com essa visão de expert em analisar contratos, vai te mostrar coisas que você nem sequer imagina que pode resgatar valores para você. Tudo bom, doutor Hilton? Seja bem-vindo ao nosso podcast. O prazer é nosso. E eu fico muito feliz de poder estar falando com o senhor, que é autoridade no assunto em direito bancário, uma pessoa temida aí pelos bancos, porque consegue resgatar, como eu disse aí no início, consegue resgatar valores fazendo análises contratuais. Não é verdade, doutor? Na verdade, não vamos dizer um resgate, né? Vamos dizer que a gente se utiliza dos instrumentos judiciais para pleitear indenizações, né? Em que houve desequilíbrios entre os contratantes, os contratados, onde, ao longo da história, os bancos sempre tiveram uma posição muito mais cômodas, né? E as empresas foram, ao longo do tempo, extorquidas muitas vezes, sangradas, e por diversas vezes quebram, né? Então, o nosso papel, ele entra justamente quando a gente percebe que há como salvar o patrimônio e como essas empresas sobreviverem ao longo do tempo, porque empresariar no Brasil hoje é um desafio realmente hercúleo, né? Amargo, porque nós temos uma diversidade na legislação tributária, que agora está mudando, vai ser desafiador 2027, mas ainda será complicado, ainda maior, vamos dizer, a complicação, o nível de desafio com relação às taxas de juros e a ausência de crédito barato para que haja capital de giro e que as empresas possam crescer e investir. Então, é nesse momento que nós nos utilizamos da advocacia para orientar e somar. Bom, doutor Ricardo, quase 30 anos de advocacia, como que o senhor vê o mercado jurídico, em especial nos contratos bancários, já que o seu foco são contratos bancários, né? Em especial ao longo desses anos. O que você pode dizer para quem está do outro lado, que é empresário e que precisa desse suporte jurídico? Primeiramente, não digo só o Piauí, né? Mas o nordestino, ele não tem muito hábito de procurar um advogado previamente, né? Verdade. Então, quem tiver, qualquer empresa de qualquer tamanho, tem que acessar um profissional da área, né? Para que ele possa entender, junto com ele, quais são os riscos. Hoje nós temos, por exemplo, algumas mudanças muito expressivas da natureza do contrato. Por exemplo, o Banco do Brasil, com essa última crise que teve agora, recente do agro, ele mudou os contratos, está colocando as fazendas como garantias. Se atrasar 3 ou 4 parcelas dali em diante, você terá a fazenda adjudicada automaticamente. Então, existe uma legislação específica e é uma dificuldade muito maior para que a justiça entenda que houve dali um novo contrato, que houve um desequilíbrio, que houve alguma situação peculiar que favoreça, né, aquele empresário do agro. Nós temos também a Caixa, mudou também as legislações com relação à casa própria. Hoje, para perder a casa, é muito mais simples, então tem que ter qual é o contrato adequado, né? Às vezes a pessoa está devendo, refaz aquele contrato sem entender, atrasou 2 ou 3 parcelas, já foi para o leilão. Então, sem contar os juros absurdos, porque esses contratos, eles carregam para o próximo contrato todos os encargos, é o que chama-se de encadeamento de contratos, de juros, e há aí
um sufocamento natural das famílias, porque elas não têm noção de quão endividamento está sendo proposto para elas. O que elas querem é salvar, né? Nós temos na nossa natureza, na nossa educação de base, de berço, a ideia de que a gente pagar, nós estamos sendo muito honestos. Só que nós estamos lidando com bancos que não estão sendo honestos. Uhum. Então, essa honestidade ela tem que não ser relativizada, mas entender que não é falta de desonestidade não pagar, mas é um princípio basilar não querer ser enganado, e nós estamos. Então, a Tem que ter necessidade. uma equidade aí Isso, é. nesse E é o jogo. advogado que vai, né, clarear nessa imensidão aí escura que estamos vivendo, onde poder, né, caminhar melhor. É verdade, doutor Ricardo Hilton, né? Fique à vontade. É, é o seguinte, é muito comum a gente ver pessoas hoje adquirirem imóveis em leilões, Sim. né? Como você falou aí, eu me lembrei aqui de umas situações que eu tenho vivenciado de pessoas próximas a mim que têm adquirido bens por conta desses leilões. Agora, sim, eu vou falar como leiga, eu não sou advogada do direito empresarial e eu procuro o doutor Ricardo porque eu tinha um imóvel adquirido pela Caixa e eu deixei esse imóvel atrasar, eu recebi a comunicação de que eu já vou perder esse imóvel. Doutor, existe alguma alternativa para que eu não perca esse imóvel? Nós conseguimos no escritório, não lhe digo com precisão, acho que no começo desse ano, umas decisões que foi a nível nacional, nós conseguimos suspender alguns leilões, né? Porque, via de regra, não há um mergulho nos valores específicos. Quando você financia uma casa por R$ 100.000, você está pagando hoje, depois de 10 anos, você está continuando devendo R$ 100.000. É um absurdo isso. Então, essa revisão contratual e contábil, ela é necessária porque tem ali, por exemplo, a Caixa tem algumas situações específicas, como seguro, que pode ser revisto. Isso tudo implica no valor a maior, né? Então, teria que ter esse olhar, né, para com isso. Então, no TRF, nós conseguimos algumas vitórias no sentido de refazer os cálculos, inclusive Sim. para que no leilão a pessoa que pagou possa receber algum valor, né, de volta, porque ele perde a casa na integralidade, né? É Então, sofrido, né? Já que a gente aqui no Brasil tem esse lema de que todo mundo trabalha e a vontade de ter sua casa própria, né? é, Agora, como analista aí de finanças, digamos assim, o senhor acha que é mais plausível adquirir esse imóvel ou a pessoa viver num imóvel locado, digamos assim? hoje nós estamos com uma crise no mercado imobiliário, né? Hoje quem tem imóvel não tem liquidez. Então a gente Quem tem imóvel imóvel não não tem tem liquidez, liquidez, ele não ou consegue seja, o vender, dinheiro não consegue vender, né? está Quem adquire imobilizado. imóveis, por exemplo, no leilão da Caixa, no leilão do Banco do Brasil, no leilão da Justiça Comum ou na Justiça Federal, né? Eles adquirem leilões com valores muito baixos para depois revendê-los. É um mercado hoje normal, né? Verdade. Mas quem da nossa geração, por exemplo, que adquiriu imóveis porque entendia que isso era um lastro para a mãe ver de aluguel, ter alguma coisa hoje, e tem um problema muito severo porque não consegue vender esses imóveis. Porque as taxas de juros estão altíssimas e o imóvel só pode ser adquirido, via de regra, porque a população perdeu o seu poder aquisitivo, então ela não tem capacidade de pagar valores maiores e nem pagar os juros embutidos, é o spread bancário necessário, né? E nós adquirimos dinheiro, os bancos, de capital externo, muitas vezes, para financiar. Então, o dinheiro é caro. Então, hoje, para quem tem dinheiro sobrando, é bom adquirir o imóvel porque se tornou muito barato. O imóvel não acompanhou, né? Mas quem não tem, para se endividar, pior ainda. Hoje há uma certa unanimidade de vários setores da economia, alguns renomados economistas, que nós vamos viver uma crise em 2027 muito severa de crédito, né? Então, eles estão orientando que não faça dívida, que não adquira dívida, que pague o que puder, que tenha uma vida mais, né, comportada. E aí, justamente porque o fluxo natural
do nosso comércio, dos serviços, eles não devem avançar, né? O Brasil não deve crescer deste ano e outro ano como deveria ou se esperava. Antes de chegar aqui no podcast, eu abri uma matéria que falava de 4 grandes empresas que tinham saído do Brasil. E ao chegar aqui, abri o Instagram, mais uma empresa tinha fechado no Brasil, a Toyota. Tinha fechado uma fábrica, acho que na Bahia, se eu não me É, engano. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, essa guerra tarifária, tributária entre como é que por exemplo, o aço. O aço produzido no Brasil é mais caro do que o aço que se importa da China, é. né? Então, o Brasil, economicamente, é difícil para os empresários, né? Nós temos uma raiz muito. Aí não é questão só partidária, é questão de Sim, cultura, né? Então, houve uma impregnação muito grande de que trabalhar não é bom. Bom é ser funcionário público, receber todo mês e não correr riscos. E, por uhum, consequência, todo mundo tem que ganhar muito igual. E nisso, né, a atual governança do nosso país, ele preferiu gastar em manter programas sociais, educação. Isso aí não é o ponto da nossa questão, porque acho que nós sim, vamos perder o foco. Para que o Estado possa arrecadar, ele entendeu que aí é uma outra discussão que fala da curva de Laffer, porque o Estado ele está arrecadando muito mais porque aumentou as cobranças de imposto, mas o Estado não consegue com que o empresariado produza, porque ele está entendendo que ele está sendo lesado. Então, eu tive recentemente, a pedido de empresas, eu passei uma semana no país vizinho, no Paraguai, justamente para uhum, entendermos como fazer a transposição de empresas do muita Brasil gente para lá, migrando. para entender. Então, a carga tributária lá é ínfima, os bancos, eles emprestam valores com a maior facilidade, sem muitas garantias, e o Estado, ele é parceiro, ele não é inimigo, Que né? Então, bom. o empresário é que ele entende que o Estado ele virou sócio da sua empresa, né? Então, por Mais conta 40. disso, nós não estamos conseguindo avançar. Então, você tem a plataforma de petróleo nossa, o nosso petróleo, ele é produzido aqui, mas é refinada. A gasolina nos Estados Unidos e volta muitas vezes, boa parte, entendeu? Uhum. O nosso, né, lingote de aço, ele vai para a China e a China nos manda carro, nos manda outro geladeiro que for com preço, porque agrega. Então, não há uma consciência, na verdade, do Brasil ainda de empresariar. Então, por isso a gente não consegue avançar, né? É lamentável, doutor. Eu queria, doutor Ricardo, fazer um ping-pong com o senhor. Eu quero dizer aqui algumas frases típicas, eh, nossa, dos brasileiros, e o senhor, em poucas palavras, vai resumir o que Tomara. essas ideias querem dizer, né? Hum, Por exemplo, o empresário normalmente procura advogado quando recebe uma citação judicial. Muitas vezes o problema começou bem antes, dentro de um contrato bancário. aí é cultura, né? O empresariado, muitas vezes, primeiro, se vai pegar crédito, muito mais para se cobrir dívida e não Investir. para crescer, né? Então, você tem que ter uma noção de que o dinheiro, primeiro, o dinheiro é caro e o dinheiro não é do empresário, né? Então, habitualmente, as pessoas tomam dinheiro e vão comprar carro novo, vão passear, e depois vão imaginar como é que vão pagar, né? Então, é muito comum ver isso, mas é uma realidade. Então, eu acho que o que precisa hoje, essencialmente, é ter prudência para levantar esses créditos, né? Muito bem. Outra frase, outro exemplo aqui do nosso cotidiano brasileiro. É comum encontrar empresas pagando juros acima do esperado, tarifas indevidas ou assumindo contratos que sequer entendem completamente. Ou seja, é o famoso contrato de adesão. Eu quero crédito. É, Assino lá. você compra hoje um carro, né? O teresinense, ele tem um perfil de adquirir carro novo, né, todo ano. Então, o piauiense também. Então, a pessoa pega o carro que está usando, não acabou de pagar, entrega na concessionária e recebe outro. Ele quer saber só que a prestação é mais ou menos igual àquela.
Ele não entendeu a desvalorização do carro dele, não entendeu quantos juros está embutido nas próximas parcelas. E ele sai de uma parcela que ele ia pagar em 24 e foi para 60, para 72 meses, e ele está achando que está tudo certo. Empurrou a dívida para frente, né? O importante é andar de carro novo. Verdade, né? A que preço, né? Muitas empresas, doutor, trabalham apenas para pagar o banco e elas acreditam que isso é normal. É É verdade? verdade. Nós temos hoje, há uma previsão, se a taxa de juro aumentar de 0,5% a 1%, haverá aí uma inadimplência avassaladora. Estão se lembrando de que pode ser uma Dilma novamente, né? Aquela crise de 2008, Sim. ou a do subprime que aconteceu nos Estados Unidos também. Então, realmente as empresas elas deveriam, né, fazer um planejamento para não pagar, e você tem vários mecanismos judiciais, a recuperação judicial é uma delas, ou fazer outras negociações diretamente, porque os juros se tornaram algo que está sangrando. Hoje, uma empresa ela não tem um retorno financeiro, é a altura dos juros, para poder o negócio dela pagar os juros e sobrar. É muito difícil. É verdade, doutor. Eu vejo empresários reclamando É, demais. é. Existe algum contrato bancário, doutor Ricardo, que não seja possível fazer revisão nele? Nós temos hoje, como os bancos eles têm um acesso, né, muito mais forte, que aí você tem um capital monstruoso, né? Então nós temos hoje um contrato que não deveria ser feito, que chama-se contrato de trava, que são contratos em que bancos de investimento fazem. Então você ganhou uma licitação, você vai levantar 10 milhões de reais. Você vai vender para esse banco esse crédito de 10 milhões através da sua vitória na licitação. Ele pode lhe antecipar 3 ou 4 milhões. O que ficou combinado naquele contrato não pode revisar juros, não pode revisar cláusulas. E aí Meu você não Deus tem do o que fazer. Esse céu. contrato é um contrato que tem lei específica e a gente não consegue mudar. Então, quem entrar não tem saída. Nós temos um problema aqui no Piauí muito severo. Existem lá, não só comigo, mas outros advogados, um grande desafio, porque nós, enquanto empresários, entre pagar uma folha de pagamento e pagar um imposto, você vai pagar a folha de pagamento, né? Entre pagar o banco e pagar o imposto, pagar o banco. E aí, muitos empresários, eles postergaram, mas não se apropriaram do dinheiro, né? E não pagaram, por exemplo, o próprio ICMS do Estado. Sim, E existem várias condenações judiciais com prisão de empresários porque entendeu-se que era uma isso é verdade. apropriação indevida, né? Então, isso é um problema hoje que nós temos aqui, uma realidade no judiciário. Então, isso é o que você está colocando, né? Está se criminalizando quem tem coragem de empreender e de empresariar. Então, hoje, nós temos uma dificuldade muito maior, que é a pessoa que tem condição, que tem algum dinheiro, ela está entendendo que é melhor deixar o dinheiro aplicado, e esse dinheiro aplicado, ele está estagnando, por consequência, Uhum. a economia, né? Eu tive recentemente uma reunião com um fundo em São Paulo, em que o Brasil hoje tem 13 trilhões de reais depositados em bancos. Nunca existiu essa cifra e ninguém quer gastar porque ninguém acredita que vale a pena empresariar. Então, nós estamos caminhando para realmente um momento de uma curva aí que ninguém ainda vai entender o que vai acontecer. Muito bem, mas agora eu quero uma resposta pessoal sua. O que o senhor vê a longo prazo se essa tendência continuar? E qual a alternativa, o antídoto para essa situação? Olha, o Brasil é gigante, né? O Brasil não quebra. O Brasil não quebra. Mas o que é que vai acontecer? Os países que gravitam em torno do Brasil, eles passaram a ter uma mentalidade muito mais empresarial. Então, você vai para o Uruguai virou o nosso caixa. Então, quem tem dinheiro, bota no Uruguai, está protegido, né? Você vai para o Uruguai, você vai para o Paraguai. O Paraguai hoje, ele tem um tratado de cooperação bilateral com os Estados Unidos, que ele é os Estados Unidos dentro da América Latina. Então, esses países, eles vão dragar
lentamente o que a gente poderia ser mais, Uhum. né? Então, o que a gente observa é que o Brasil, mais uma vez, está perdendo a chance de fazer mais. Agora, eu quero resgatar uma fala sua do início, quando o senhor disse que muitas vezes empresários procuram o advogado quando já explodiu o problema, Sim, né? Eles não veem a advocacia como algo preventivo. sim. Eles veem a advocacia como custo e não como investimento. Hoje nós precisamos entender o seguinte: nós temos um desenho, claro, de que 2027 vai ser um ano muito difícil. Se está difícil hoje, amanhã dificilmente será melhor. Então, por que não fazer hoje algumas coisas? Entendeu? Então, se eu tenho uma frota de carros, por que que eu não consigno um valor na justiça para não perder esses carros, porque são essenciais para a minha empresa, se eu não posso pagar tudo, entendeu? Então, muito comum, frota de caminhões que fazem transporte, as prestações são altíssimas, pneus, o custo. Então, hoje a margem de lucro ficou extremamente reprimida, né? Então, teria que entender como isso divulgar ao juiz ou a quem quer que seja naquele momento para trazer um diálogo, como diminuir, como postergar essas dívidas, né, para que a pessoa ou a empresa chegue em algum momento com a saúde, senão vai quebrar. Doutor Ricardo, nós estamos nos avizinhando aí da reforma, da implementação da reforma tributária nas empresas. E aí eu queria que o senhor desse uma orientação para os empresários que estão nos ouvindo, né? Que cuidados eles precisam ter, né? Que atenção eles precisam tomar com relação às finanças, né? Porque eu já estou É, preocupada aqui com o senhor está falando aí, eu já estou ficando preocupada. será realmente desafiador, porque hoje a Receita ela vai enxergar todo o seu faturamento, fluxo de caixa, toda compra, toda venda, né? Então nós vamos ter realmente aí um desafio, porque tudo será pago antecipadamente, praticamente, né? O Então famoso split. a Receita Federal, com o programa que ela tem agora, ela vai fazer um pente fino cada dia mais. Então nós seremos fisgados todo o tempo aí com muita facilidade. E o empresário não é que está lesando ninguém, né? Está fazendo nada errado, na verdade se organizar, né? Ver sua assessoria de contadores para entender programas novos estão sendo lançados justamente para antever isso e criar uma sintonia com a Receita Federal. Eita, Deus amado. No Brasil é difícil. Tudo é difícil nesse país, né? Mas vamos lá. Uma coisa eu tenho certeza: a maioria dos empresários, quando eles vão fazer lá seus contratos milionários nos bancos, normalmente eles não pensam assim: ai, quanto que eu vou pagar de juros? Será que esses meus contratos é passível de revisão? Será que eu sei exatamente o que eu estou assinando? Pouco provável o empresário fazer essas perguntas para si próprio, né? Mas é necessário fazer essas perguntas, né, doutor? Porque o que é que acontece? Hoje o empresário, né, ele, via de regra, ele está de boa fé. Então ele está acreditando que o que ele está fazendo, ele vai dar saltos muito maiores na sua empresa, no seu negócio, ele vai crescer. Então ele se submete ao risco, né? Eu estava conversando ontem com o superintendente de um banco e ele dizendo que colocou no Piauí esse ano de 2026 já 7,6 bilhões de reais foram emprestados Aqui no aqui no Piauí, Piauí. Então esse dinheiro está circulando na nossa economia, está movimentando. Mas se essa economia ela se arrefecer em algum momento, vai haver dificuldades de devolver esse crédito ao banco, né? Então essa depende de muitos fatores, né? Numa coisa só, não é só o capital em si, está alerta porque o negócio pode mudar, né? De uma hora para outra. agora tem uma frase aqui que me chamou a atenção e ela tem tudo a ver com o que a gente conversou, a questão da prevenção, que diz assim: o patrimônio de uma empresa ela não é construído apenas vendendo mais. É. O que muita gente fica nessa loucura de correr para vender, para vender, para vender, para vender, mas também protegendo, tomando decisões jurídicas corretas. Eu achei essa frase assim fenomenal. É porque vender mais não significa ter mais lucro, né? Às vezes Uhum. você incha a empresa e não tem resultado financeiro. Às vezes a empresa ela precisa de um nome,
E o nome, essencialmente, como o nome do dono, o nome de quem está à frente, tem que estar, vamos assim dizer, limpo, que é o que se diz no jargão, Sim. né? E muitas vezes a pessoa não está preocupada com isso. Então, às vezes, o empresário hoje ele tem que ter mais do que nunca uma organização para que ele continue tendo crédito, continue tendo oportunidade, né? E existe já hoje um movimento, se a economia der mais certo, de bancos de fora do país emprestar diretamente. Você buscar recursos fora do país, com custos, né, melhores. E parceiros, porque o Brasil, ainda assim, depois da guerra, o Brasil virou um endereço muito requisitado. No sul do país, os imóveis que foram vendidos, 70% atenderam a estrangeiros. Então, os argentinos, como a economia deles criaram um nível de estabilidade melhor, os argentinos voltaram a comprar imóveis no país, né? E isso vai trazer consumidores novos, uma nova força, dinheiro novo ingressando. Então nós temos que nos preparar para isso. O Brasil continua gigante, então Só espero que não fique deitado eternamente em berço esplêndido, né? esse é o nosso desafio. Doutor Ricardo, empresário que esteja nos vendo e que está passando por problemas da ordem financeira, com contratos, em especial contratos bancários, e que gostaria de procurar a sua orientação jurídica, o que é que ele deve fazer, onde ele deve se dirigir? Nós temos hoje já o endereço ali na Marechal, né? Já há um bom tempo. E o caminho certo é realmente entender o que é que o empresário buscou, qual foi a ideia, qual foi a finalidade. Porque muitas vezes a pessoa tomou dinheiro para fazer um empreendimento e coisas externas que não deram, né, certo, o levaram a ter problemas financeiros. Então a gente precisa Só o que entender acontece. e contextualizar isso para entender se realmente ele pode ser penalizado ou não, né? Então tem várias nuances, né? O que a gente muito vê é que realmente, primeiro, as pessoas estão buscando dinheiro de boa fé e com intenção de pagar e de fazer. Mas várias vezes acontecem situações de força maior, né? Então tem que vir, sentar e entender o que aconteceu, né? Certo, então nesse caso, quando alguém lhe procura, eu vou procurar o escritório do doutor Ricardo, eu levo lá os meus contratos que eu fiz com o banco. Mas aí, quando o senhor começa a investigar, ouvir essa pessoa e ver que ele A desviou a nossa, finalidade. a nossa expertise é buscar que esses contratos, de alguma forma, ele traga valores para a pessoa, né? Uhum, Em que a pessoa, de alguma forma, pagou indevidamente, foi desvirtuada na finalidade. Muitas vezes os bancos, eles condicionam os empréstimos a algumas situações específicas, que muitas vezes etapas. se tornam impossíveis de cumpri-las. E o banco, ele não tem muitas vezes esse diálogo, não porque o banco se tornou muito impessoal, cada dia mais. Então, Uhum. a justiça é a forma de você trazer uma instituição desse arcabouço, que tem bilhões na conta, para sentar diante da gente e ter esse diálogo. Então, a justiça é o caminho ainda para manter esse equilíbrio das forças. Bom, gente, estamos caminhando para o final desse podcast, falando coisas extremamente importantes, principalmente para você que empreende, você que tem a sua empresa no Piauí, seja ela de pequeno, médio ou grande porte. Doutor Ricardo Hilton é essa pessoa, essa voz experiente, que há 30 anos está no mercado piauiense, ajudando empresários a analisar seus contratos bancários e tentar achar alternativas para recuperar, para resgatar valores que muitas vezes você está pagando a mais, pagando de maneira indevida. E caminhando para o finalmente, eu vou passar a palavra para ele, para que ele possa, mais uma vez, dizer para você, empresário piauiense, se vale a pena ou não, doutor, continuar investindo. É aquela pergunta, vale a pena estar vivo ou não, né? Sempre é válido, né? O empresário hoje, ele é uma pessoa destemida, pessoa corajosa, porque a pessoa colocar o que é seu disponível para que esteja facilmente bloqueável pela Justiça do Trabalho, facilmente pelas outras justiças, né? Pela Receita Federal. É. Então,
O empresário hoje, ele realmente tem um desafio hercúleo diante de toda essa estrutura em que o Estado montou e que o Estado não é colaborativo. Então, a gente vive hoje essa dualidade, né? Mas temos que enfrentar. Pior é não fazer. Muito bem, doutor. Eu amei essa fala final, viu? A gente tem que enfrentar e partir realmente para colocar a cara mesmo na luta e enfrentar as adversidades e lutar, porque intimidar-se diante das adversidades é o que não vale a pena, né? Vale a pena sempre lutar. É, E o Brasil é grande por isso, porque tem brasileiros que ainda têm coragem de lutar. Muito bem, encerrando mais um podcast Direito Hoje. E convido todos vocês a nos seguir nas redes sociais, no YouTube. Nos siga também no Spotify. Assista na íntegra essa entrevista com o Dr. Ricardo Hilton, especialista em direito empresarial. Um abraço e até a próxima.